Aí, time, primeiro rolê com o Focus, com duplo corpo de borboleta. Meu, sensação por enquanto tranquila. Tá um pouco agressivo assim de baixo, mas vamos testar. Misturar combustível, ok. O carro está em fase de aquecimento, 49 graus, 50 graus agora. Vamos ver. Acabei de dar partida. Carro meio de boa. Percebi que a baixa dele tá bem agressiva. Você tem que saber dosar, que o bicho parece um cabrito, velho. Ó, primeiro rolê, a gente não esquece, hein? E... deu pra sentir que a mistura ficou pobre. Vamos ver. Aparentemente a mistura ficou pobre. Vamos ver aqui. Aqui trajeto urbano, então fica um pouco difícil de acelerar, né, pessoal? Então tô indo com bastante cautela, vendo a dirigibilidade do carro ainda. O carro ainda em fase de aquecimento, né? Então a mistura ainda tá rica. Vamos ver aí no decorrer se ela vai manter rica. Aparentemente tá pobre. Quando você acelera, a mistura aqui.
percepção que eu tenho. Eu venho de baixo, o carro tem um torque, assim, uma aceleração forte. Aí chega um determinado ponto, ele aparentemente dá falta e começa a dar um buraco. Então eu tô achando que tá bastante, mistura tá ficando pobre. Vamos ver se na parte de reprogramação a gente consegue alimentar, ou se a gente vai ter que retrabalhar bico, né, gente? Então pode ser que tenha que até retrabalhar bico, né? Tô fazendo todo esse processo utilizando o módulo original, né? Então a gente tem um módulo original. Então com o módulo original, né? Então a gente vai ter limitações aí, né? Então pode ser que no decorrer do projeto tenha que pôr uma injeção programável para a gente ter mais acesso e mais recursos para mexer. Mas ó, marcha lenta original, aparelho farol, ó, original, aparentemente tudo perfeito. A marcha lenta do carro ficou até mais suave em relação ao original. O barulho assim ficou sensacional. Como a gente diz na mecânica, né? Os mais antigos aí, mecânica raiz, vai saber o que eu tô falando. Motor dormiu, né? Você vê que é uma marcha lenta, o motor dormiu, meu, perfeito. Tempo do carburador, sei lá, fazer aquela regulagem na agulha da mistura, na agulha da aceleração, né? Fazer todo o ajuste. Aí o motor dormia, a gente falava, ó, motor dormiu. Aquela marcha lenta perfeita no carburador, né? Então aqui, marcha lenta, o motor dormiu, pessoal. Ligar o piloto automático aqui. Vamos lá, piloto automático ligado. Carro com duplo corpo de borboleta no piloto automático. Olha lá, luzinha verde acesa. Olha lá, perfeito. Piloto automático ligado, 60 por hora. 2 corpos de borboleta. Carro trabalhando como original. Olha lá, como original, time. Ó, Lambda 97, 96, 95, ó. Lambda 1. Vê, ó, Lambda 98. Ó, Lambda 1. Vê, ó, carro trabalhando em modo original, Lambda 1. Trabalhando de boa. Ou seja, economia de combustível ali quando você precisar. E a gente vai trabalhar agora a parte alta do carro, né? Alimentação de média e alta, né? Não tem nenhuma mistura pobre. Tirei do piloto automático. Ó, o cutoff trabalhando. Ou seja, o que é o cutoff? Quando eu tiro o pé do acelerador e o carro tá acima de 1000 RPMs, ele vê que o velocímetro tá acima de 0 km por hora, que ele entende que o carro tá andando. Quando você tira o pé do acelerador, posição 0% de acelerador e a rotação está acima de 1000, a velocidade está acima de 0 km por hora, ele tem estratégia de cortar os bicos para economia de combustível. Então você está descendo uma serra, uma descida, ou você está vindo numa reta, se engatou uma quarta, tirou o pé do acelerador, ele está reduzindo, ele corta os bicos. Você vê que a lambda fica 2.4 aqui, 2.45, ou seja, indicando que os bicos não estão pulsando, ou seja, sem misturar combustível. Então o cutoff funcionando perfeitamente, mesmo com os duplo corpo de borboleta. Cutoff funcionando, piloto automático funcionando, marcha lenta original. Então dirigibilidade top do carro, sensacional. O carro no uso do dia a dia, ó, tô triscando o pé, ó, me dando, ó, 12% de borboleta, ó, triscando o pé, 2000 rotações de terceira marcha.
bater a lombada, trisco de segunda, o carro não engasga, o carro não amarra, o carro funcionando, ó, perfeito, time. Ó, mistura pobre. É, mistura pobre. Senti que você acelerou da mistura pobre. Vamos ter que... Vou primeiro retrabalhar o mapa, ver se no mapa o tempo de injeção vai ser suficiente. Eu vou colocar meu outro software de diagnóstico, que eu consigo ver o tempo de injeção. Vou ver o tempo de injeção que tá aqui, vou mexer no mapa, vou ver se o tempo de injeção mapa. Aí tem um cálculo que você calcula pelo seu motor qual o tempo de injeção máximo que esse motor suporta. Eu vou ver também se ele não está indo no limite do tempo de injeção. Se o tempo de injeção estiver no limite e ele não estiver alimentando, não adianta eu mexer no mapa. E aí nesse caso eu tenho que aumentar bico. £76. É, tô vendo mistura extremamente pobre. Ó, cima de lambda 1. Principalmente nas acelerações. Então eu vou fazer isso, vou ver quanto que tá dando de tempo de injeção, ver se não tá no limite pela rotação do motor. Então continuamos com os testes, com o desenvolvimento aí, time. Desenvolvimento não acabou não, esse é o começo aí do desenvolvimento, ok? Dá pra sentir que o carro tá pobre, pessoal. Como que eu sei? Um dos testes de quando você faz para saber se um carro tá com a mistura pobre, se você não tem um equipamento, não é uma regra geral, mas você acelera, o carro deu uma amarrada, você aliviou o pé, o carro começou a desenvolver, o que significa? Que você diminuiu a entrada de ar e o carro melhorou. Ou seja, se você diminuiu a entrada de ar e o carro melhorou, significa que está faltando combustível. Se fosse o contrário, tivesse muito excesso de combustível, eu tava triscando, e quando eu dar um motor ele melhora, isso ia significar o quê? Que ele está limpando o excesso de combustível. Se quando eu dou mais borboleta ele limpa o excesso e o carro melhora, ele está limpando o excesso, então eu tem muito combustível e está precisando ar. Se é o contrário, eu vou tirando borboleta e o carro vai voltando ao normal, a aceleração vai subindo, significa que a mistura está pobre. Então o que eu senti aqui? Você vem acelerando, o carro dá uma amarrada, eu vou aliviando o pé da borboleta, o giro vai subindo mais livre e o carro vai melhorando. Ou seja, é muito ar e pouco combustível. Então, como eu falei, eu vou tentar melhorar o sistema pelo mapa, né? Vou ver qual que é o tempo de injeção aqui, vou calcular qual que é o tempo de injeção limite, né? Aí você usa a rotação do motor para fazer esse cálculo, né? Pela rotação do motor você sabe qual o tempo de injeção. Por que o tempo de injeção? Porque você tem o ciclo de combustão do carro, né? Os 4 ciclos, né? O ciclo Otto: admissão, compressão, combustão e escapamento. Então, como você tem 4 cilindros, você tem um tempo limite para você injetar o combustível. Então chega uma hora que não adianta você injetar mais, né? Então aqui a gente vai estudar, ver qual que é o tempo limite pela rotação do motor. Aparentemente a parte de baixo do carro
né? Triscando o pé, ar-condicionado, piloto automático, retomada de lombada, tá perfeita. Agora eu preciso ajeitar a média e a alta do carro. A média e a alta do carro que tá me preocupando um pouquinho mais, né? Mas aparentemente pela primeira volta, por ser um projeto único que nunca ninguém fez, e a gente desenvolveu tudo, coletor, sistema de servo hidrovácuo, canister, né, sensor MAP, né? A gente desenvolveu toda essa parte de eletrônica, de acionamento. Então o que eu posso te dizer? Que tá perfeito para a primeira volta, né? Para a primeira volta, usando injeção original, não tem nem o que falar. Tá perfeito o carro. Agora estamos pegando a rodovia aqui para sentir a rodovia, uso urbano. O carro tá muito bom. Vamos ver na rodovia aqui, encaixando uma quinta marcha. A mistura não enriquece, a mistura tá pobre, né? Mistura pobre. Vendo? Eu tô só triscando o pé como a mistura fica boa. 88, 86. Agora eu vou dar motor. Ó, diminuir aqui. Ó o cutoff que eu falei. Agora eu vou dar motor. A mistura tá pobre. Quando você dá motor de uma vez, o carro amarra. Você vê, ó, tô de quarta marcha, 80 por hora, vou encaixar a quinta aqui, ó. Olha lá, 80 por hora, triscando o pé, ó. Mistura perfeita. Então agora a gente vai ter que trabalhar a parte de alta desse carro. Média e alta. A gente precisa entender aí, né? E também é um teste, né, pessoal? Tem que olhar se também não é muita borboleta, né? Tem vários fatores. Apesar que você pega um pistão aí que ele tem quase 85 milímetros, né? E você tem uma borboleta original de 55, ou seja, o pistão é 30 milímetros maior que a borboleta. Então, para cada ciclo ele está usando esse tamanho da borboleta de 45, entendeu? Então, pela lógica, não existe problemas. A coisa que a gente fez aqui, a gente encurtou o coletor, né? Então o ar agora entra muito mais rápido, né? Pelo sistema. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do primeiro rolê com duplo corpo de borboleta. Ainda tem um caminho aí pela frente aí para vencer os desafios, mas pelo primeiro teste tá excelente. Então se considere se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação. Então turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!